Meus irmãos, a paz do Senhor. Tem a palavra de Deus aqui no livro de Efésios, Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo. Versículo 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Versículo 11, nele, digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Versículo 12, como fim de sermos por louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Aleluia. Amados e queridos irmãos, veja que Paulo está dizendo que descobrindo-nos o mistério da sua vontade. O que nós vamos aprender nesta hora é sobre o mistério que para nós foi descoberto, portanto não é mais mistério, Paulo, para autenticar a sua palavra, para saberem que realmente o que ele estava falando era uma verdade, era uma revelação que ele recebeu do próprio Jesus Cristo. Então ele fala para os irmãos de Éfeso, ele diz: olha, eu sou apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então ele autentica o seu ministério, a credibilidade do seu ministério, mostrando que ele é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Não foi alguém que chegou e disse: Paulo, eu vou fazer de você apóstolo, eu vou fazer de você, ou alguém, eu vou fazer de você pastor, vou fazer de você missionário, vou fazer de você isso, e vai às vezes nomeia a pessoa, outras vezes está na igreja há muito tempo e diz: ninguém aqui olha para mim, eu continuo aqui no banco, e aí eu vou abrir uma igreja e eu vou me fazer pastor. E ela fala: não foi assim. O negócio de Paulo aqui não foi assim. O negócio de Paulo aqui, Paulo foi apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Não foi pela vontade do homem, foi pela vontade de Deus. Então ele traz uma revelação profunda para nós, para que nós entendamos hoje porque que nós, amado, temos esta vida firmada em Deus. Paulo, ele disse no versículo 3 que bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz: o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ele começa a dizer ali para os irmãos, e estende-se para nós: vocês são abençoados nos lugares celestiais. As bênçãos são bênçãos espirituais. Vocês são abençoados espiritualmente. Talvez tantas coisas você não tenha compreendido, porque muitas coisas às vezes você não teve muitos benefícios aqui nesta vida, mas as tuas bênçãos são bênçãos espirituais nos lugares celestiais, que é a maior riqueza. Então veja que ele diz que nós fomos eleitos nele, em Deus, eleito nele antes da fundação do mundo.
O mundo nem havia sido fundado e nós já tínhamos sido eleitos. Mas como pode ser isso? Por isso, queridos e amados, é que o mundo não pode compreender essas coisas. Como é que você vai falar isso para o mundo? Como é que você vai falar isso para as pessoas que não conhecem, pessoas que não têm o Espírito Santo? Elas não vão entender. Ela vai dizer, não, isso aí não tem lógica. Não tem lógica ao olhar do homem, mas é uma realidade no mundo espiritual. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. O Gênesis não tinha sido nem escrito e nós já tínhamos sido eleitos. No princípio criou Deus os céus e a terra e nós já éramos eleitos. Mas pastor, como pode ser isto? Aí Paulo começa a explicar aí no versículo 9, dizendo que descobrimos o mistério da sua vontade, não deixando oculto o mistério da sua vontade. Por isso que nós vamos aprender aqui, nós vamos aprender nesta hora aqui acerca deste assunto. Ele dizendo que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Mas eu tenho 55 anos e eu fui eleito antes da fundação do mundo? Peraí, olhando pelos olhos humanos, vamos ficar. Mas olhando pela revelação de Deus através do Espírito Santo, nós compreendemos o que está dizendo aqui a santa e gloriosa palavra do Senhor. Ele diz que fomos eleitos antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, nós somos santos hoje, por causa que fomos eleitos antes da fundação do mundo. Então hoje nós somos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Pode alguém dizer, você não é santo, você não é isso, você não é aquilo, você não é nada. Não importa e não interessa o que dizem ou o que falam. O que importa é o que ele diz de nós. Que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Quem é que pode falar contra nós antes da fundação do mundo? O único que poderia falar seria só o próprio Deus. Porque antes da fundação do mundo, qual era o homem que estava lá? Né? Então, nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Cuidado, eu creio que não vai dar um nó na tua cabeça. Você que olha pelos olhos espirituais, você vai compreender. Aqui temos a revelação da palavra. Aqui temos a revelação da palavra. É por isso que hoje nós vivemos em graça. É por isso que hoje nós compreendemos a vontade de Deus nas nossas vidas. É por isso que hoje nós temos aí esse desejo, esta vontade e esta proximidade de Deus. Porque já nos foi revelado que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Nós nem tínhamos nascido e nós já tínhamos sido escolhidos por Ele. Glória a Deus. Então veja aí, para quê? Para que fosse santo e irrepreensível diante dele em amor. Ele diz, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo. Nós somos predestinados. Espera aí. Mas predestinação não existe. Existe aqui. Mas essa predestinação que aqui está falando é porque foi antes da fundação do mundo. Ele está falando aqui porque foi antes da fundação do mundo. Então Deus, ele na sua onisciência, para Deus 1000 anos, ou 10.000 anos, ou 300, sei lá, trilhões de anos, eu não sei nem contar aí. Para Deus, isso aí não é problema nenhum, meu irmão. É problema para nós, mas para Deus não. Sabe? Então o que eu quero dizer, isso para Deus não é problema. Então Deus, o próprio Deus, nos elegeu antes da fundação do mundo e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo. Eu estou falando dessa predestinação antes da fundação do mundo. Para você aí, muitas das vezes, não me dizer, não, peraí, isso aí não tem sentido. Eu estou falando de coisas de antes da fundação do mundo. Ser eleito antes da fundação do mundo é algo muito profundo que precisamos compreender. E precisamos do Espírito Santo para que nós entendemos e tenhamos a verdadeira revelação. Então veja que diz aí que nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo. Olha aí, nos predestinou para si mesmo. Foi Ele que nos predestinou para si mesmo. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que se agradou de nós, meu irmão. Foi Ele que se agradou. Foi Ele que nos predestinou, nos adotou em Jesus Cristo para si mesmo.
segundo o beneplácito da sua vontade, conforme o conselho da sua vontade, conforme o querer dele mesmo. Foi ele que quis assim. Foi ele que quis que eu e você, isso ele quis antes da fundação do mundo. Que eu e você, nós fomos eleitos, foi ele que quis, antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Por isso que hoje nós estamos aí nesse contexto. Muitas pessoas aí mataram, roubaram, fizeram isso, fizeram aquilo. E depois teve uma vida espiritual, ou seja, aquilo que ele foi escolhido antes da fundação do mundo, porque Deus de antemão sabe todas as coisas, sabe que essa pessoa vai ser santa, irrepreensível, uma pessoa que vai estar verdadeiramente dando frutos. Então ela fez tantas coisas que o homem não vai entender. Vai dizer, tá vendo? Agora que virou crente, como eles dizem aí, tá dando uma de santinho. É porque eles não entendem. É porque ele que matou, roubou e tantas coisas, mas ele foi eleito antes da fundação do mundo, ele foi escolhido antes da fundação do mundo, porque Deus já sabia a trajetória de vida e o final dele na carne aqui nesta vida. Será que os irmãos estão compreendendo? Então veja que, presta bastante atenção, porque é algo meio polêmico. Se não tivermos a revelação, né, dada pelo Espírito de Deus, vamos ficar aí meio... Mas aqui a revelação é notória aqui. É notória. Então, descobrindo no mistério da sua vontade. Então, se descobrir o mistério da sua vontade, então não vai ter nenhum mistério mais da vontade de Deus. Foi a vontade dele de nos eleger, foi a vontade dele de nos predestinar, foi a vontade dele de nos fazer santo, foi a vontade dele de nós sermos irrepreensíveis. Isso antes da fundação do mundo. É uma glória, amados. Você precisa entender quem é você, meu irmão, minha irmã. Você precisa saber o valor que você tem nos lugares celestiais. Você precisa entender isso. Então veja aí, e diz que foi conforme a sua vontade, versículo 5, né? Nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para quê? Para o louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis em si, no amado. Ele nos fez agradável nele e amado nele. Ele nos fez agradável nele. Nós somos agradáveis nele, em Deus. Nós somos agradáveis no Senhor. Nós somos agradáveis no Senhor. Nós somos amados nele. Quem é que pode contradizer isso? Isso são coisas, amados e queridos, que são bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você faz parte aí dessas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É por isso que você está aí no contexto dessa palavra. É para o louvor e glória. É para o louvor e glória da sua graça. E aí diz o versículo 7, e em que temos redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, amado, nós somos remidos aí das nossas ofensas, segundo as riquezas da graça dele. Não é da minha graça, porque eu não tenho graça nenhuma. É da graça dele. Então diz aí o versículo 8, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Foi ele que fez isso, em mim e em você. Porque ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Aí quando chega no versículo 9, que nós começamos a ler aqui no início da mensagem, fala, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Aí Paulo, que autenticou aí o seu ministério, dizendo, eu sou apóstolo de Cristo, eu sou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Eu estou escrevendo aos santos fiéis em Cristo Jesus. Eu não estou falando com os infiéis que não vai acreditar nisso, não. Eu estou falando daqueles que são fiéis em Cristo Jesus. Eu sou apóstolo, aqueles que vão saber que eu tive a revelação de Deus, vai crer, sabe que foi Deus que me escolheu, então eu vou dizer essas palavras, só vai receber essas palavras os que são fiéis em Cristo Jesus. E aí ele diz, só vai poder então descobrir o mistério. Só vai ser descoberto esse mistério para os fiéis em Cristo Jesus. Então só é descoberto o mistério na Bíblia para os que são fiéis em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas tem coisas que eu ainda não compreendo. Será que eu não sou... Não, você tem um amor, você tem o desejo de conhecer, então você sim foi escolhido, sim. Você foi eleito, sim, antes da fundação do mundo, sim. Por quê? Porque você tem o desejo das coisas de Deus. Ah, eu ainda tenho coisas que eu ainda não compreendo, mas eu tenho desejo de compreender, então você foi eleito antes da fundação do mundo. Eu tenho amor pelas coisas de Deus, eu quero aprender, eu quero fazer aquilo que é bom e correto. Então você foi escolhido antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Então veja aí, para fazer abundar
conosco em toda sabedoria e prudência. Aí diz, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Aí ele diz assim, ó, segundo o seu beneplácito que propuseram em si mesmo. Olha, esse consentimento de Deus foi o próprio Deus que consentiu isso. Ele que propôs isso. Ele que propôs isso. Nele mesmo ele propôs de nos eleger antes da fundação do mundo. Foi ele que propôs, amado. Foi ele. Então é momento de você dar glória, de você se alegrar, porque foi ele mesmo, foi o próprio Senhor mesmo que propôs em si mesmo. Sabe, quando você propõe uma coisa em si mesmo, então é algo que você propôs, então foi ele que propôs, não foi alguém, não é? Claro, nós precisamos da oração uns dos outros, tal, mas nós sabemos que é ele que propôs para o louvor da sua glória. E nós oramos pelos outros para um cumprimento daquilo que é da vontade soberana de Deus, para que as vidas nós podemos orar para alguém que também foi escolhido antes da fundação do mundo, mas ela ainda não, digamos assim, se inteirou, ela ainda não se inteirou, ainda na revelação. Mas aí nós oramos para que ela seja integrada, a sua mente seja esclarecida e ela venha também ter a revelação. Porque ela foi também escolhida, ela tem este desejo de conhecer com profundidade as coisas de Deus. Aí Paulo diz no versículo 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Você está na terra, mas você faz parte tanto das coisas dos céus como das coisas da terra. Talvez você pode até não conseguir muitas coisas aqui na terra, mas você que tem a revelação, não é, dada pelo próprio Deus, dada pelo próprio Senhor, você tem coisas grandes e firmes que não sabes. Essas coisas grandes e firmes estão nos céus. É reservada, você é herdeiro. Você vai ver que é. Diz o versículo 11, não digo em que também, nele digo, em que também fomos feitos herança. Olha aí, olha só que beleza. Nele digo, em que também fomos feitos herança em Cristo, né? Havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Sabe? Conforme o conselho da sua vontade. É como se Deus fosse entrar em conselho, ele mesmo. Ele entrar em conselho com ele. Isso quer dizer, é uma palavra bem autenticada, é uma certeza, é uma garantia para nós, amados e queridos, que é pela vontade de Deus, foi pela vontade de Deus que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Sabe, nós nem sabíamos de nada disso. Alguns tempos atrás a gente fazia tantas coisas, nem sabia disso. Mas hoje que nós estamos em Cristo, e pela graça, pela revelação de Deus ao apóstolo Paulo, que Deus o leva ao terceiro céu e ele ouve coisas inefáveis, coisas que não é lícito o homem saber. Mas o homem espiritual, ele vai saber. Por quê? Porque tem a revelação da palavra. Mas o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque para ele parece loucura. Ele nem pode entender por quê. Porque ela se discerne espiritualmente. Mas nós, aí é diferente. Aí vai dizer que nós compreendemos e retemos bem tudo essas coisas. E sabemos muito bem, temos a revelação da própria palavra do Senhor. Então ele diz aí no versículo 11, nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Como fim de quê? Como fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Nós que primeiro esperamos em Cristo somos o que? Louvor da glória de Deus. Você que espera em Cristo, você não está esperando no governante tal que vai entrar aí, se vai melhorar, você espera em Cristo. Você espera em Cristo, então você é para o louvor da glória do próprio Deus. Por quê? Porque você está esperando em Cristo. Aí diz o versículo 13, em que também vós estáis. Esperando em Cristo, em que vós também estáis. Você está em quem? Em Cristo. Você está esperando em quem? Em Cristo. Então você é para o louvor da glória de Deus. Você, nós somos para o louvor da glória de Deus. Aleluia. E diz aí, foste selado, continuando o versículo 13,
que fala, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito Santo da promessa, o que ele é para você? Ele é o penhor, olha só aqui, ó. O qual é o penhor da nossa herança. Você tem uma herança, você tem um penhor. Quem é que pode, de alguma forma, amados e queridos, quem é que pode, presta atenção aqui, quem é que pode tomar essa herança se você tem um penhor? E o penhor é o Espírito Santo. Olha, amados, se nós formos falar de um penhor aqui, algo, vamos dizer, insignificante, que o Espírito Santo não tem nem palavra para dizer, é bem maior e põe maior nisso. Mas digamos que você vai com o seu carro, você pensou que pegou a carteira e você vai lá no posto de gasolina, põe R$50 de gasolina. Não vou dizer muito não, R$50 de gasolina. Aí a pessoa vai e põe R$50 de gasolina. Quando você procura a carteira, meu Deus, cadê a carteira? E o cartão estava na carteira, o dinheiro estava na carteira. Cadê? E agora? O cara vai deixar você ir, o frentista vai deixar você ir, devendo R$50 que vai cair na conta dele? Aí você vai ter que deixar um penhor. Digamos que você tem aí, eu vou dizer bem alto, é um celular que vale R$3.000. Que parece que tem até mais caro. Que vale R$3.000. Você vai deixar de ir lá buscar o teu celular que vale R$3.000 por causa de R$50? Por mais charlatão que fosse uma pessoa, não deixaria. Não, lá o meu celular é R$3.000, eu estou devendo 50. Ele pegava os R$50, ia lá e devolvia os R$50 e pegava o celular que vale R$3.000. Isso aí é óbvio. Imagina o Espírito Santo, que é o nosso penhor, meu irmão. Eu estou dizendo isso para você entender. Para você entender o que é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida por louvor da sua glória. A possessão adquirida, porque Deus nos deu essa possessão, sabe, nos lugares celestiais. Isso antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Então ele é o penhor da nossa herança. Aí diz aí no versículo 15, por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graça a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos dê em seu conhecimento o espírito da sabedoria e da revelação. Olha só a oração aí, amados. Qual é a oração de Paulo? Eu oro ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vós dê em seu conhecimento o espírito da sabedoria e da revelação. Então, a oração dele é para que você, para que nós tenhamos o espírito da revelação. Então, eu e você, nós temos o espírito da revelação. Glória a Deus. Então, como nós temos o espírito da revelação, então, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais que seja a esperança da sua vocação, os quais a riqueza da glória da sua herança nos santos, o qual, diz versículo 9, o sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então é conforme a operação da força do poder de Deus. Eu e você temos a revelação que em nós temos aí a força e o poder de Deus. Eu e você, nós temos a operação aí da força e do poder do Senhor, que Paulo diz aí que manifestou em Cristo. Quando? Quando ressuscitou dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus. Diz assim, ó, acima de todos principado e poder, potestade, domínio, de todo o nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Nós fazemos parte desta cabeça, que é Jesus, nós somos deste corpo. Então ele é a cabeça, nós fazemos parte deste corpo, nós somos membros deste corpo, por isso nós somos escolhidos antes da fundação do mundo, nós somos escolhidos e por isso que nós temos aí um Deus todo-poderoso que ressuscitou Jesus, pôs à direita nos céus, acima de todo o principado e de todos esses domínios. Então, amado, nós que fomos escolhidos antes da fundação do mundo, nós temos aí a garantia e a fortaleza vindo dos céus, vindo do próprio Deus, do próprio Senhor. Portanto, toda honra, toda glória, todo louvor a Ele. Então, creia e receba esta palavra. Continua
Continua ouvindo, né, aí as mensagens, que nós vamos a cada dia aprender um pouco mais. Isso aqui é só apenas algumas coisas que nós estamos aprendendo acerca das revelações de Deus. E você vai entender nesta vida como vencer as coisas no mundo espiritual, tá certo? Que Deus continue abençoando as vossas vidas, fique todos na paz do Senhor e que Deus possa falar mais firmemente aos corações. Glória a Deus. Fica na paz de Jesus.